Shalom Adonai, tudo bem com vocês? Tudo na Santa Paz? Quero profetizar sobre a sua vida, sobre a sua casa, um dia abençoado, cheio da presença de Deus, lembrando sempre que onde tem a presença de Deus, o mal não prevalece, né? E com certeza a presença de Deus está entre nós, porque sempre a nossa proposta aqui ao trazer uma informação é aliar, atrelar o assunto, o tema, à palavra de Deus. E quero também antecipar, deixar bem claro que a nossa proposta também não é gerar pânico, terror, nem sensacionalismo, mas simplesmente alertar o povo de Deus. Nós temos que aprender também com o que aconteceu, principalmente na história recente do mundo e principalmente aqui no Brasil. E hoje a nossa informação é super importante, eu considero isso quase como que um trabalho de atividade, seria uma atividade assim para trazer um alerta, um despertamento para o povo de Deus e um serviço de utilidade pública. E digo utilidade pública por quê? Porque os veículos de comunicação oficial que deveriam estar fazendo essa função de uma atividade de utilidade pública estão se calando. E eu quero trazer um paralelo do que está acontecendo agora com o que aconteceu em especial no ano de 2020, quando que da mesma maneira, né, um problema que já estava causando um problema na esfera mundial foi ocultado até o último instante, ou melhor dizendo, até que acontecesse uma das festas que mais gera lucro para a maior empresa de comunicação do Brasil, a Rede Globo. E essa festa era o Carnaval. E por tentar defender, proteger o lucro que advém dessa festa, chamada Festa da Carne, ela ocultou o problema que já estava se espalhando, alastrando como uma pólvora pelo mundo inteiro. E dessa maneira, essa própria festa acabou contribuindo para a proliferação daquele problema em 2020. E o que eu quero falar é sobre surtos daquele probleminha lá, CV1.9, que está acontecendo em grande escala no Nordeste do Brasil, no Norte do Brasil, e não está sendo informado em nenhum grande veículo de comunicação. E aí você pergunta por que eles não estão informando. Você tem que fazer a ligação com a festa que está para acontecer aí, mais precisamente no final desta semana, que é o Carnaval. Então é óbvio que eles não vão trazer informação, vai ficar tudo no obscurantismo, vão esconder isso ao máximo, mas nós precisamos te alertar. Está sim acontecendo no Norte e no Nordeste uma proliferação, inclusive com um número alto de óbitos, isso que é o mais complicado, né? E desta feita, muitos desses problemas estão alcançando dois extremos dos seres humanos. Os idosos, pessoas com mais de 65 anos, e desta feita criança, né? Anteriormente, o problema que tinha acontecido lá não gerava problema para a criança, né? A criança era quase que imune ao problema. Mas desta feita, curiosamente, crianças têm sido um grande número nas estatísticas do Norte e do Nordeste. Então nós vamos trazer essa informação para vocês, é claro, tomando todas as devidas precauções com as palavras, as informações, porque todas as vezes que ainda toca nesse assunto, ele é considerado sensível nessa plataforma. E aí esse vídeo pode acabar não chegando até você e não cumprir o papel de utilidade pública, que é a nossa finalidade ao estar veiculando esse conteúdo. Antes de trazer as informações aqui, mostrando notícias do que está acontecendo no Norte e Nordeste, e também quero dar uma pincelada também com respeito ao que está acontecendo com pessoas que receberam na outra ocasião lá a solução que eles ofereceram, né? Os problemas que está gerando. Também temos que falar com muito cuidado, com muita cautela, porque ainda é sensível esse assunto, esse tema aqui nesta plataforma. Mas é importante alertar vocês.
sobre a questão do CA turbo. CA é aquele problema lá que tem que ir lá para fazer químio, radioterapia, coisas do gênero, né? Então está surgindo uma onda aí de CA turbo, está surgindo aí uma nova síndrome, né? Que está vindo aí potencializado, né? Vocês se lembram daquele probleminha lá da década de 80? A síndrome da imunodeficiência adquirida, ou AIDS. Então, ela curiosamente está sendo relacionada, e você veja bem que está relacionado o quê? Com a imunodeficiência. Por isso que a gente sempre tem alertado aqui, procure manter a sua imunidade em ordem, alta, porque você já leva uma grande vantagem no caso de se alastrar um surto após o carnaval. E nós vamos trazer essas informações com todo critério, com toda cautela, para que não seja derrubado esse conteúdo e sirva como utilidade pública para vocês compartilhar com os familiares e amigos essas informações, tá bom? Antes de eu trazer essa informação, deixa eu pedir uma coisa para vocês. Se inscreva no canal, deixa o like, deixa o joinha. Como vocês sabem também, nós temos um projeto missionário ali em Moçambique, junto com o pastor Gabriel, onde, através da sua ajuda, da sua contribuição, alimentamos centenas de crianças, calçamos, vestimos essas crianças, e junto com esse trabalho social, nós acabamos evangelizando as famílias, e temos alcançado centenas de famílias nesse projeto missionário. E você é o participante. E você pode participar desse lindo projeto missionário, se Deus tocar no teu coração, através dos dados que estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. E antes de entrar para o conteúdo principal aqui, peço para vocês, dê uma olhadinha no lindo trabalho que vocês estão realizando lá em Moçambique. Amados e queridos irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus. Ore por nosso projeto aqui em Moçambique. Aqui é o pastor Gabriel José de Moçambique, África. Deus abençoe ricamente a todos vocês que têm nos acompanhado. Que a mão de Deus esteja sempre estendida sobre as vossas vidas e todas as vossas famílias. No nome do Senhor Jesus. Veja a alegria das crianças se aumentando já. Amém? E quem tem proporcionado a alegria dessas crianças são vocês, através da sua contribuição. Se Deus tocar no teu coração, deixe a sua contribuição de amor e voluntária para esse projeto ali em Moçambique. Amém? Então, em nome de Jesus, sem mais delongas, vamos aqui ao conteúdo que vamos estar utilizando como base para trazer esta informação para vocês, tá joia? Vamos lá. Casos graves associados à Covid, ou melhor, né? Vou falar só CV, tá bom? Continuam em alta na região norte. O panorama da síndrome respiratória aguda grave, que é SRAG, por CV.1.9, melhorou na última semana de janeiro, mas 5 estados da região norte do Brasil ainda mantêm tendências de aumento. São estes: Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Tocantins. Em contraponto, alguns estados do Nordeste, como Paraíba e Maranhão, que apontavam na mesma direção na semana anterior, dão sinais de desaceleração. Os dados são do Boletim Infogripe, atualizado nesta quinta-feira, por pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Em um mês, preste atenção, de 1º de janeiro a 1º de fevereiro, foram registrados pelo menos 1.222 casos de síndrome respiratória aguda grave. Eu vou falar agora, a partir desse instante, somente SRAG, tá bom? Causada por CV 1.1.9. Dentre as ocorrências com diagnóstico confirmado para algum vírus, mais de 51% foram motivados pelo CV 1.9. Em segundo lugar, vem o rinovírus, responsável por 19,6% dos casos com resultado positivo,
mas que é o principal vírus responsável pelos casos de SRAG. Em crianças e adolescentes de até 14 anos, já a Covid 1.9 tem sido mais frequentemente em idosos. Nesse período também foram anotados 710 mortes. É alto, né? 710 mortes por SRAG, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave, no Brasil. E pelo menos 292 foram causados por CV. Quase 80% das que tiveram resultados positivos para alguns vírus. Agora, preste bem atenção aí no considerado grupo de risco, tá? De acordo com o boletim, a incidência de casos associados ao coronavírus é maior. Preste atenção, tá vendo? Mudou a situação agora, né? Antes criança não era atingida, agora está dizendo aqui, é maior em crianças e idosos, mas a mortalidade tem sido mais elevada entre os pacientes com mais de 65 anos. O mesmo boletim destaca também que, no agregado nacional, as tendências de curto e de longo prazo são de queda para os casos de SRAG, independente da causa. Então, está aí, né, um pequeno relato a respeito do que está acontecendo nesse momento no Norte e no Nordeste. Nós não sabemos e não temos como trazer uma informação mais precisa em outras regiões, como o Centro-Oeste, Sudoeste, Sul do Brasil, que com certeza também deve ter os seus números, né? Portanto, fica aí um alerta para mim e para você. Nós sabemos que Deus guarda, que Deus protege, que Deus livra, mas independente de Deus guardar, Deus proteger, Deus livrar, nós temos que tomar também as nossas medidas de precaução. Por exemplo, Deus sempre protegeu Israel nos momentos de lutas e de adversidades. Mas não obstante de Deus proteger Israel, de Deus ser o general de Israel, isso não tirou Israel da responsabilidade de se armar contra os seus inimigos, de usar o escudo, o capacete, a espada, toda a indumentária bélica. Eles tiveram que usar, mesmo Deus estando guardando e protegendo, mesmo Deus estando com eles na peleja. Então, é a mesma coisa para mim e para você. Deus guarda, Deus protege, eu não quero mais nem saber como é que está a minha saúde, não vou tomar as precauções que está ao meu alcance, porque Deus vai guardar, porque Deus vai proteger. Aí você está sendo imprudente. A palavra de Deus diz que nós não devemos tentar o Senhor, nosso Deus. E isso para mim é tentar Deus, né? Eu sabendo que está advindo, está adentrando no país aí um surto similar ao que ocorreu há 4 anos atrás, e eu vou ficar dizendo que Deus guarde, que eu não vou fazer nada. E então, lembre-se, nossa proposta aqui é simplesmente te alertar. E dentre muitas coisas que você pode fazer que está ao seu alcance, é o que a gente tem dito, você cuidar da sua imunidade, é o principal fator, com uma alimentação saudável. Aqueles que têm um pouco mais de idade, se possível, utilizando-se de um complemento alimentar. E dessa maneira estaremos fazendo a nossa parte, porque nós estamos percebendo que estão repetindo com a mesma atitude, o mesmo modus operandi de 4, 5 anos atrás. Estão ocultando essas informações para todos vocês e simplesmente depois do carnaval eles vão chegar, não estou dizendo que vai acontecer, pode ser, né? Que depois do carnaval eles simplesmente venham trazer uma informação dizendo que é para evitar aglomerações, se possível colocar a focinheira, se possível não andar em ambientes que tenham muitas pessoas, e esses ambientes que têm muitas pessoas, eles vão focar diretamente
nos templos evangélicos, né? Dizendo para você, olha, evita de ir para a igreja, evita de cultuar, fica em casa. É o que eles vão fazer. Agora ninguém está falando, olha, evite de ir para o carnaval, porque está aí iniciando um surto. Vamos evitar de circular o probleminha, vamos evitar de circular o bichinho, né? Não falam isso agora. Pelo contrário, se possível vão dizer, olha, isso que está aí é uma coisinha mínima, insignificante, vá para as ruas, vá brincar, vá para os trio elétricos, se divirta mesmo, é o que eles vão fazer. Inclusive naquela época, lá em 2020, colocaram até o médico oficial da rede, né, o Drauzio Varela, para trazer uma palavra de alento, acalmando os foliões para que pudessem ir mesmo e lotar as ruas, nos blocos, nos trio elétricos, dizendo, não tem problema nenhum, não é verdade? Então, agora eles estão agindo da mesma forma. Então, nós temos que aprender com o que aconteceu, né, lá no passado. Se foi tão recente, por que nós vamos esquecer? Vamos fazer a nossa parte. E eu gostaria de aproveitar e, junto com vocês também, fazer já uma oração. Vamos orar pela nossa terra, vamos orar pelo nosso país, pela nossa nação, crendo na promessa que está lá na palavra de Deus. No segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, olha o que Deus diz para mim e para você. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, esse é o momento de orarmos, né? Está aí avizinhando-se da nossa terra, da nossa nação, do nosso povo, esse problema aí, que não sabemos se ele vai decolar, se vai se alastrar, ou se pode estar sendo controlado. Mas independente de saber se vai ou não ser controlado, cabe a mim e a você agir com prudência e utilizar as armas que nós temos, que está à nossa disposição já de maneira antecipada. Então vamos estar orando, vamos estar repreendendo esta ação maligna contra nossas vidas, contra nossas crianças, contra nossos idosos. Vamos estar orando para que não tenhamos os nossos cultos prejudicados, pois é a principal atividade. Vocês se lembram lá em 2020, 2021, as igrejas foram fechadas, porém, trens, ônibus, metrôs andavam abarrotados sem problema nenhum. Então, em nome de Jesus, vamos aprender com o passado e uma história muito recente, que está muito fresca na memória de todos nós, o transtorno que nos trouxe aqueles 2 anos, 2020, 2021, e depois foi se flexibilizando a partir de 2022. Vamos estar orando embasados nessa palavra, porque se você avaliar o contexto desse versículo de 2 Crônicas 7:14, onde Deus disse, o meu povo que se chama pelo meu nome, o versículo que antecede, Deus está dizendo assim, olha, se eu cerrar os céus, ou seja, se eu promover uma estiagem, não houver chuva, houver uma estiagem, se eu enviar a praga, a peste, a fome, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, você está entendendo? Então, dentro do contexto desse versículo, está aí um período de estiagem, um período de escassez de alimento, um período de peste, um período de fome. Aí Deus diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estamos diante aí de uma eventual peste ou praga. Então cabe a mim e a você fazer o quê? Observar a palavra de Deus, que está dizendo que se nós orarmos, que Deus ouviria dos altos céus, perdoaria os nossos pecados e sararia a nossa terra. Combinado então? Então eu quero convidar você agora, vamos orar e você vai colocar a tua casa, a tua família agora nas mãos de Deus. E assim como Deus protegeu o seu povo lá no Egito por ocasião daquelas 10 pragas que foram enviadas e eles estiveram protegidos, assim será comigo e com você, assim será com a nossa família. Estaremos protegidos debaixo do sangue do Cordeiro. Vocês se lembram que na última
praga lá, foi ordenado que eles colocassem lá o sangue do cordeiro no umbral da porta. E nós temos o sangue do cordeiro, que foi derramado na cruz do Calvário há quase 2000 anos. Vamos, em nome de Jesus, através da nossa oração, passar o sangue do cordeiro no umbral da porta do nosso coração, dos nossos entes queridos, e dessa maneira buscar de Deus a proteção contra tudo isso aí. E também lembrando a todos vocês, né, por ocasião do que está acontecendo nos Estados Unidos, com a questão lá daquela agência USAID, né? O homem que mais faturou dinheiro com aquela agência lá, o filântropo, com muitas aspas, Bill Gates, né? Ficou muito irado com Elon Musk por conta da devassa que foi promovido na USAID, e ele começou a veicular aí entrevistas em vários podcasts grandes dos Estados Unidos, emissoras de rádio e de televisão, dizendo que o que o Elon Musk está fazendo ao fechar aquela agência é um risco, é um perigo, que ele está muito preocupado com tudo isso, porque diz ele na sua fala, nas entrevistas, né, podemos ter aí uma grande síndrome como aquela de 2020, imagine uma síndrome como aquela, imagine uma Pand como aquela, e nós não termos essa agência, poderemos ver muitos óbitos. Ele já está alertando. Será que ele não tem a capacidade de maneira proposital dar o start? Haja vista que nós já temos visto no decorrer desses últimos 3 anos aí, várias síndromes surgindo, com vários patógenos. Você já prestou atenção? Vimos lá a varíola do macaco, vimos outras na região da África, vimos aí a questão da gripe aviária, onde houve aí um abate monstruoso, né, de frangos nos Estados Unidos. Então, de repente, se eles startam, porque esses caras são malignos, esse problema aí, justamente para se contrapor com o que está sendo feito com a agência que dava rios de dinheiro para esses caras, porque não sei se você sabe, né? Mas o Elon Musk, que se apresenta como grande filântropo, né? Que tem uma preocupação enorme com a sua saúde, com a saúde dos seus pequeninos, curiosamente, não obstante dele ser um dos homens também mais ricos da Terra, ele levou para suas ONGs, levou para sua fundação, a Fundação Bill e Melinda Gates, segundo relatos do Elon Musk, mais de 4 bilhões de dólares. Ué, se ele é filântropo, bilionário, por que que ele também se vale de dinheiro do contribuinte norte-americano? E agora está demonstrando uma preocupação enorme com o fechamento dessa agência. Assim mesmo também ocorreu com George Soros, que também foi constatado lá verbas poupudas para a sua ONG, a Open Society Foundation. Então os malignos não desistem, os malignos estão aí trabalhando, estão aí atuando, né? E a palavra de Deus diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Então, vamos ser prudentes, vamos estar alerta com tudo que está aí ao nosso redor, vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance, que cabe a mim e a você fazer, e vamos estar orando para que aquilo que não estiver em nosso alcance, Deus possa fazer por nós e pelos nossos entes queridos. Você está disposto a orar comigo? Então vamos orar. Eu quero orar por você, pela sua casa. Caso, de fato, decole esse problema que está lá no norte, nordeste e em outras regiões que não sabemos, que você já esteja debaixo dessa proteção e que a partir de hoje você não olhe apenas nesse vídeo, nesse conteúdo, mas que você mantenha a sua oração a partir de hoje por sua casa, por sua família, e vai fazendo a sua parte, tá? Uma boa alimentação, uma atividade física e também cuidando muito bem, principalmente aos que são sexagenários, cuidando muito bem da sua saúde com alimentação saudável, balanceada e, se puder, né, um complemento alimentar aí para suprir algum déficit de algum tipo de vitamina que o seu organismo esteja precisando, tá? Quando eu falo de complemento alimentar, não é remédio, tá? Complemento alimentar não é remédio, não tem contraindicação e vocês podem fazer isso sem nenhuma preocupação, tá bom? Então vamos orar, eu quero orar por você agora, por sua casa.
Ore junto comigo em nome de Jesus. Glorioso Deus, glorioso Pai, segundo nos ensina a Tua palavra, nós devemos ser prudentes. Estamos sendo notificados do que anda acontecendo no nosso país, é muito similar ao que ocorreu em 2020, 2021, e nós estamos nos antecipando, papai querido, crendo antes de tudo que a nossa proteção vem de Ti. Sabemos que os nossos governantes, os homens que aí estão, não têm poder de fazer nada, mas Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós cremos no poder do Teu nome, cremos na Tua palavra e por isso estamos aqui orando agora junto com todas essas pessoas, Pai. Pai, cobre com o Teu sangue, ó Jesus, a nossa casa, o nosso lar, nossa família, nossos entes queridos. Nos proteja, ó Deus, de toda situação maligna, de toda situação adversa, papai querido. Pai, em nome de Jesus, fortaleça o Teu filho que está com a saúde debilitada, que está com a imunidade em baixa. Papai querido, nos capacite para fazer aquilo que temos que fazer, que está ao nosso alcance. E o que foge do nosso alcance, colocamos nesse clamor em Tuas mãos. Oro por cada lar, por cada família, por cada vida que está participando desse conteúdo nesse momento, Pai. Que esta pessoa que está nos ouvindo e orando conosco no seu celular, no seu notebook, na sua televisão, papai querido, que essa pessoa seja alcançada, seja protegida, seja livrada de todas as setas e dardos inflamados do maligno, papai querido. Nos humilhamos, nos prostramos debaixo das Suas potentes mãos, crendo, ó Pai, no poder que há no nome de Jesus e ministrando essa bênção, essa proteção sobre a vida de todos, papai querido. E nesse instante eu quero Te agradecer de todo o meu coração, pois eu creio que Tu és fiel para cumprir com Suas promessas em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Em nome de Jesus Cristo, tome posse da sua bênção, da sua proteção em nome de Jesus Cristo, tá bom? E em nome de Jesus, mais uma vez, eu peço a todos vocês, nos ajude ali em Moçambique. Amém? Estamos evangelizando, fazendo missões e você é participante junto conosco. Aqui embaixo na descrição desse vídeo tem os dados necessários para você participar desse lindo projeto lá em Moçambique, tá bom? Um beijo no teu coração, fiquem todos com Deus, uma ótima semana cheia da presença de Deus. Um beijo no teu coração.